apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Estúdio CBN. 2h49, vamos falar cair de 25%, segundo então novos dados da pesquisa Vigitel, levantamento anual conduzido pelo Ministério da Saúde. Esse crescimento reforça aí a necessidade de prevenção e também tratamento, mas vale a evidência aí de um movimento positivo. Cada vez mais brasileiros têm buscado alternativas para poder recuperar a saúde. Entender um pouquinho desse cenário então com o Dr. Fernando. Boa tarde para você, doutor. Bem-vindo à CBN Campinas. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Doutor, são dados que chamam a atenção. A gente tem aí, no resumo, 1 a 4 pessoas, a 4 adultos que têm ali o diagnóstico de obesidade. Para você, em consultório médico, como é que você avalia esse avanço, esse cenário no país? Então, se nós levarmos em conta quem tem esse peso e não tem obesidade junto, que a gente chama de sobrepeso, ou seja, a gente somar sobrepeso e idade, a nossa 60% da população tem esse problema hoje. Quase 20% da população dos adolescentes já estão atingidos pelo excesso de peso, com um risco muito maior de comorbidades e problemas relacionados à obesidade quando atingirem a fase adulta da vida. Então é um cenário desolador, eu diria, desastroso para o Brasil, E a ação, na verdade, é que em 2035, 1 em cada 2 pessoas tenham excesso de peso no Brasil. Ou seja, vai envolver a população brasileira, porque quem tem alguém que vive em casa terá que também se adaptar. Vamos tentar refazer o contato com o Dr. Fernando. Infelizmente, o som não está muito legal, A gente está com um probleminha de conexão, Dr. Fernando. É a internet. A gente vai retomar o contato por telefone. Enquanto a nossa produção consegue fazer esse contato novamente com o Dr. Fernando, eu vou reforçar então esses dados, Guarizo, porque chamam a atenção. Então, a gente tem o último levantamento aí da pesquisa Vigitel, que aponta que 1 a cada 4 adultos tem, então, a obesidade, Um levantamento anual, feito, então, anualmente. O último dado que a gente tem atualizado é realmente o de 2024. E esse levantamento é conduzido pelo Ministério da Saúde. E aí, apesar desse dado, o que chama bastante atenção é que também brasileiros têm buscado ali alternativas para poder recuperar a saúde, seja ali por meio da mudança de hábitos ou até mesmo, por exemplo, de uma bariátrica, Doutor Fernando, contato retomado. Nos ouve perfeitamente? Ouço vocês perfeitamente. Doutor, só para poder retomar então mais uma vez, reforçar em resumo o nosso início, desse bate-papo, são dados que chamam a atenção, mas o senhor pontuou que nem todo mundo está incluso aí nesse dado, Exatamente. Nós temos pessoas com sobrepeso que não atingem a faixa, o critério para a obesidade, e quando a gente soma os dois problemas de saúde, o excesso de peso per si, que engloba sobrepeso e obesidade, mais 60% da população brasileira hoje em dia atinge os critérios para a obesidade. Se nós organizarmos ainda com os critérios mais modernos, que também levam em conta o excesso de gordura corporal, e levarmos em conta que pessoas não têm obesidade e sobrepeso pelos critérios antropométricos, mas pelo excesso de gordura, vai a mais ainda o número de pessoas com obesidade e sobrepeso no Brasil. Doutor Fernando, o que explica, em 20 anos ou menos de 20 anos, um crescimento tão expressivo de casos de obesidade? Então, nós temos, na verdade, fatores ambientais que acabaram fazendo que a gente fosse exposto ao longo da nossa vida a uma maior ingestão de calorias e também a uma menor carga de mobilidade e atividade física ao longo da nossa vida. Como nós seres humanos, nós por um processo de seleção natural, ao longo de nossa história, nós somos sobreviventes daqueles seres humanos de 1 milhão de anos atrás que conseguiram sobreviver à falta de alimentos, porque eles conviviam diariamente com falta de alimentos, tinham que caçar,
os animais para conseguirem se alimentar, e os que não conseguiam morriam. Então, nosso material genético é completamente definido para estocar energia, não para gastar energia. Então, quando a gente é exposto a um ambiente calorigênico, né, com muita caloria na ingestão alimentar, e também um ambiente inóspito para mobilidade e atividade física, o que acontece com o nosso corpo, a gente acaba acumulando energia e ganhando peso. Doutor, a obesidade, ela atinge ali qualquer idade, tem uma certa idade onde os dados são mais consistentes para a obesidade, os hábitos, né? O senhor pontuou a questão dos hábitos de vida, mas a questão da genética também pode influenciar isso? É um mito? Então, existe um componente genético claramente envolvido, e esses dados provêm de estudos em gêmeos idênticos que mostram que quando um gêmeo tem obesidade, o outro tem 90% de chance de ter obesidade. E quando não são gêmeos idênticos, a chance é de 50%. Então, mostra realmente uma contribuição genética importante. E existe o componente ambiental, quando a gente tem uma genética que predispõe à obesidade, né, e ela interage com o ambiente, como eu havia mencionado anteriormente, que predispõe ao acúmulo de energia, as pessoas acabam ganhando peso de maneira importante. Doutor, a gente está falando aqui, o senhor até já citou, né, a questão de não fazer exercício, de comer muita gordura, mas hoje também a gente tem a questão da saúde mental, né, questão emocional. Isso também pode influenciar no ganho de peso? Com certeza, existem vários dados demonstrando que existe uma interação entre o tecido gorduroso e todos os tecidos que regulam a gordura corporal e o cérebro. Então, quando existe uma anormalidade, uma desregulação do nosso tecido gorduroso, que acaba sendo secundário à obesidade, isso pode modular doenças psiquiátricas. E ao contrário também é verdadeiro. Quem tem doença psiquiátrica tem mais risco de obesidade, e muitas medicações que a gente usa para o tratamento de doenças psiquiátricas acabam predispondo ao ganho de peso, infelizmente, mas a gente tem que acabar, muitas vezes, não tendo uma opção adequada em alguns pacientes, e tem que usar essas medicações para poder tratar depressão, bipolaridade, esquizofrenia, entre outras doenças muito graves, né, e que muitas vezes o acerto das medicações acaba sendo difícil e com efeito adverso acaba causando ganho de peso. Doutor, tem algo que pode ser feito para poder prevenir isso desde a infância? As medidas de maior impacto para a prevenção de obesidade na infância é o letramento da população brasileira, ou seja, a alfabetização da população brasileira em relação a hábitos de vida saudável. Então, nós temos o nosso sistema curricular brasileiro de educação, não só a nível primário, como secundário, como também a nível universitário, uma educação de hábitos saudáveis de vida, classes sobre isso. O segundo aspecto é definir um ambiente adequado para a prevenção de obesidade. O que significa isso? Em primeiro lugar, praças públicas que atraem as pessoas a irem nelas. Segundo aspecto, um sistema de mobilidade urbana em que as pessoas possam pegar transporte público, porque isso acaba gerando caminhadas em distâncias entre sua casa e o ônibus, né, e o ônibus ir até o trabalho. Então as pessoas têm que caminhar mais, muitas vezes têm que caminhar, passar por parques públicos. Terceiro aspecto mais importante de todos seria a segurança pública, porque não adianta a gente ter um parque bonito, mas as pessoas serem assaltadas no horário que elas chegam no trabalho às 6 ou 7 horas da noite, e que eles podem eventualmente fazer algum tipo de atividade física. E o quarto aspecto mais importante também seria o subsídio aos alimentos saudáveis, né, e também aos alimentos orgânicos, naturais, alimentos que poderiam promover a saúde de nossa população, e ao mesmo tempo a taxação dos alimentos que acabam gerando, né, as doenças crônicas não transmissíveis principais, como o câncer, a obesidade, o diabetes e a doença cardiovascular. Doutor Fernando, o senhor explicou aí em uma das primeiras respostas a questão do sobrepeso e a obesidade, que são ainda questões diferentes. Mas em termos de risco à saúde, tem diferença?
existe uma relação linear entre ganho de peso e aumento de risco de doença cardiovascular e aumento também de risco de câncer, entre outras doenças crônicas. Adicionalmente, a mortalidade também. Então, quando a gente começa a atingir valores do índice de massa corporal, que é uma medida matemática, né, que a gente divide o peso pela altura ao quadrado, esses valores começam a atingir valores acima de 25, a gente começa a ter risco maior dessas doenças. E esse aumento de risco começa a ser maior ainda com o índice de massa corporal acima de 30, 35, 40, né? E por isso que a gente usa essa classificação epidemiológica dessa maneira. Agora, cada vez mais, a gente está tentando entender como é que pessoas teriam, no caso... alô? Oi, doutor. Oi, estamos ouvindo, doutor. Tá. No caso, a gente está tentando entender melhor como é que pessoas com diferentes porcentagens de gordura corporal, sejam elas tendo critérios para sobrepeso ou não, impacta isso na saúde de nossa população. E a gente, inclusive, tem critérios para tratar essas pessoas hoje em dia. Doutor, e hoje, só para a gente poder encerrar, quais são as opções de tratamento disponíveis, né? A gente está com a alta aí da caneta emagrecedora, que também ali é uma questão que tem que tomar cuidado, tem que ter acompanhamento médico. Perfeito. O tratamento farmacológico da obesidade foi a grande virada que nós tivemos nos últimos 10 anos. Está havendo uma evolução permanente, nós teríamos novas opções no mercado nos próximos 10 anos, em torno de 3 a 5, eu diria, provavelmente, talvez até mais. Mas, realmente, atualmente a gente tem essas canetas, né, que são medicações para tratar a obesidade, e eu não gosto de chamar de caneta emagrecedora, porque o objetivo, na verdade, é tratar a obesidade, não causar perda de peso, são coisas completamente diferentes uma da outra. Quando a gente trata a obesidade, a gente quer controlar o peso, mas também a gente quer melhorar o sono dos pacientes, reverter os problemas hepáticos que a obesidade causa, controlar a hiperglicemia, controlar a pressão arterial, prevenir doença cardiovascular, entre outras coisas. Então, essas medicações que causam... 13.2, repórter CBN.